Gente, que bom. Se a gente parasse aqui e fosse embora para casa, eu digo para vocês, eu já estou aqui, minha alma está cantando, meu coração já está aqui quase saindo pela boca. Cantar a bondade de Deus é uma coisa maravilhosa. E quero dizer para vocês, e tem a ver com o texto que a gente vai ler hoje aqui, essa imagem que a gente faz de Deus é muito importante. Ela é salvadora, ela traz paz, ela traz um olhar sobre a vida, um olhar esperançoso. Essa figura que a gente constrói de Deus, a fé que a gente nutre nessa figura, nessa imagem que Jesus nos deu do seu Pai, é fundamental para a nossa existência. A imagem que fazemos de Deus, já dizia o poeta sábio, é definidora, ou vai definir todos os nossos olhares, sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, sobre tudo que a gente vier a conhecer na nossa existência. Hoje o texto, nesse 25º domingo do tempo comum da igreja, é o texto de Mateus 20, de 1 a 16. Eu vou pedir Elaine, que está de óculos, para vir aqui e fazer a leitura. Ou então ela me empresta os óculos dela. Aqui nessa Bíblia que está aí, eu vou fazer a leitura na... Você vai me emprestar? Tá bom, obrigado. Você vai ficar sem, né? Você vai ficar sem. Tá bom. Ela compartilhou os seus óculos comigo. E serviu, mais ou menos. Eu tenho que chegar um pouquinho mais perto aqui, senão não consigo. A minha aqui, nessa Bíblia que está com você, é a página 1406. Mateus, Evangelho, segundo a tradição, segundo São Mateus, capítulo 20, de 1 até 16. Eu vou ler, por favor, vocês me acompanhem. É uma história muito conhecida, a história dos trabalhadores da vinha. E deixa eu já trocar o nome dessa parábola, não tem problema nenhum, porque os nomes aqui, os títulos, não foi Jesus quem deu. Foram as editoras, enfim. Né? Então não tem pecado nenhum a gente trocar nome de nenhum título. E em vez de a história dos trabalhadores, que aqui já não é a história dos trabalhadores na vinha, eu queria dizer assim, é a história ou a parábola do fazendeiro generoso, do dono da vinha muito gracioso, misericordioso, amoroso. E eu vou acrescentar nessa tradução que a gente tem em mãos aqui, uma primeira palavrinha que não está aí, mas que está lá no texto original. No grego, a gente tem a primeira palavrinha assim, porque, ou então, pois o reino é. Aqui está direto o reino de Deus. Mas vou acrescentar essa primeira palavrinha. Porque o reino de Deus é como o administrador de uma propriedade rural, que saiu bem cedo de manhã, a fim de contratar pessoas para trabalhar em sua vinha. Eles concordaram em receber uma moeda de prata por dia, e foram trabalhar. Deixe-me fazer uma pausa aqui e já dar uma explicação. Lá em Deuteronômio 24, a gente encontra uma recomendação muito preciosa para os senhores que assalariavam os seus servos. Dizia que nenhum trabalhador poderia trabalhar sem receber o seu salário no dia. Era preciso que se trabalhasse e recebesse o seu salário no dia. Porque, sabe essa coisa assim, recebe com a mão e vem para a boca? Não tem uma coisa assim, né? Pegou com a mão, trabalhou, recebeu e veio para a boca. Trabalha de dia para comer à noite. Era assim, muitos, a maioria esmagadora, majoritariamente a população era feita de pessoas assim, que trabalhavam
por diárias e era o salário, normalmente, a gente vai ver aqui daqui a pouco, o salário de uma moeda de um peso de prata, chamado de um denário. Era o que dava para sobreviver por um dia. Então Jesus está citando uma tradição judaica, uma tradição muito conhecida, principalmente pelos escribas e fariseus, aqueles que eram os religiosos e os detentores da lei na sua época, a quem Jesus está criticando nesse texto. Então, Jesus, citando aqui Deuteronômio 24, ele prossegue, eles concordaram, os primeiros ali, às 6 horas da manhã, em outras traduções, concordaram em receber uma moeda de prata por um dia e foram trabalhar. Mais uma informação, um dia de trabalho era de 6 da manhã às 6 da tarde. 12 horas de trabalho. Mais tarde, por volta das 9 da manhã, ou seja, 3 horas depois que ele contratou os primeiros trabalhadores, o administrador viu alguns desempregados andando pela praça da cidade. Ele lhes propôs que fossem trabalhar em sua vinha, a um preço justo. E assim foram. Aqui ele não promete mais nenhum salário. Só disse que ele seria justo. E eles iriam receber aquilo que o patrão achasse justo. O administrador fez o mesmo por volta do meio-dia. E, de novo, às 3 da tarde. Contratou às 6 da manhã, às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. Às 5 horas, ele saiu e ainda encontrou homens desocupados e perguntou a eles: por que estão aí o dia inteiro sem fazer nada? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então, o dono, o administrador da vinha, foi a eles e disse: venham para cá, venham trabalhar na minha vinha agora. Então ele os contratou também para trabalhar na vinha. Lembra que o trabalho era das 6 às 6? Ele contratou aqui esse grupo para trabalhar das 5 aproximadamente até as 6, 1 horinha de trabalho. Outros trabalharam 12 horas, esses talvez nem tivessem mais tempo de fazer mais nada, porque os outros já teriam talvez dado conta do recado. Quando o expediente terminou, o proprietário da vinha instruiu o seu capataz: chame os trabalhadores e pague o salário deles. Comece com os que foram contratados por último e prossiga até os primeiros. Os que foram contratados às 5 horas da tarde vieram e cada um deles recebeu o mesmo valor acertado com os primeiros, ou seja, um denário ou uma moeda de prata. Quando os que foram contratados primeiro viram isso, imaginaram: a gente vai receber mais. Imaginaram que iam ganhar mais. Contudo, receberam o mesmo valor, um denário. Revoltados, reclamaram com o administrador: o último grupo trabalhou apenas 1 hora e você pagou a eles o mesmo que nós, que trabalhamos como escravos o dia inteiro debaixo de um sol escaldante. Ele respondeu ao que falava em nome de todos. Sempre tem um representante. Amigos, não fui injusto. Nós concordamos com este valor. Não concordamos? Então, pegue seu dinheiro e vá embora. Decidi dar ao último grupo o mesmo que daria a você. Será que não posso fazer o que quero com o meu dinheiro? Você vai se mostrar mesquinho por eu ter sido generoso? Aí está mais uma vez a grande inversão. Os primeiros terminando por último e os últimos terminando primeiro. Eu disse aqui no início que a imagem que a gente faz de Deus, ela vai definir a nossa história de vida, vai definir a nossa relação com
todas as coisas, com as pessoas que a gente mais ama dentro da nossa casa, com gente que a gente não conhece e ainda vai conhecer, com o nosso trabalho, como a gente usa as coisas, como a gente se cuida, como a gente cuida dos outros. Porque a imagem de Deus vai nos fazer ou graciosos ou mesquinhos. Lembra que eu coloquei um porquê na frente? A tia Ruth ensinou que toda vez que a gente tiver alguma coisa assim, que se remeta ao texto anterior, a gente tem que visitar o texto anterior, que a gente chama de contexto próximo. Se a gente for no capítulo 19, a gente vai ver Jesus falando sobre o reino. Aliás, ele vem fazendo isso. Vem mostrando como é que é o reino de Deus, ou seja, como é que é esse rei que reina e como é que ele se mostra nesse reino. Quem é esse rei que reina? E ele vai falando das características do reino, mostrando que o reino é um reino de paz. Portanto, o rei é um rei que promove a paz. Ele vai mostrando que o reino é um reino de justiça. Portanto, o rei é um rei justo. O reino é um lugar de amor. Portanto, o rei tem um profundo amor e reina por seu amor nesse reino. Jesus vai mostrando o que é o reino e vai com isso mostrando quem é Deus. E sabe o que Jesus está fazendo aqui com essa parábola? É corrigindo a miopia dos religiosos de plantão, daqueles que tinham uma imagem de Deus carregada em cima daquilo que eles acreditavam ser um instrumento que os levaria a Deus, a lei. Jesus está falando aos escribas e fariseus que, por exemplo, achavam que cumprir regras e merecer alguma coisa de Deus os levaria à presença e a usufruir de uma comunhão e das benesses dessa comunhão com Deus. Jesus começa a citar aqui no capítulo 19, falando que o reino de Deus é como as crianças, que não eram contadas. Criança maior do que um senhor, um doutor da lei, que sai de casa para observar todos os preceitos de Moisés e são tidos como irrepreensíveis aos olhos da população, porque a gente fala mal de fariseu e escriba, mas os caras saíam de casa para cumprir a lei. Né, Jesus denuncia isso, com as intenções do seu coração de serem vistos, de serem proclamados como santos. Não tinham o primeiro objetivo de sim se aproximarem de Deus e terem com Ele uma comunhão a ponto de receberem do coração de Deus e serem bons. O que eles faziam não os tornavam santos. Eles guardavam a lei, mas eles não eram santos. Jesus condena isso. E Jesus assemelha o reino de Deus, ou compara o reino de Deus com as crianças, que não eram tidas nem vistas como cidadãs daquele tempo. Mulheres, crianças, escravos não eram contados. E Jesus diz, o reino de Deus é como essas crianças. Logo em seguida, vem um jovem rico e se aproxima de Jesus e diz assim, mestre, o que eu vou fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus, diz o texto, conhecendo o seu coração e sabendo que ele era muito rico e dono de muitas propriedades, diz assim, cumpre a lei e você vai ser salvo. E o jovem diz, mas eu já faço isso, eu já cumpro a lei. Imagina-se que com o seu dinheiro comprava os sacrifícios mais caros. Quem sabe depositasse no gasofilácio que Jesus, certa vez, observou, verdadeiros tesouros que Jesus não considerava como oferta sagrada, mas era fruto de uma vaidade e da própria corrupção, que queria fazer barganha com Deus, comprar a misericórdia e a graça de Deus que não está à venda. E se julgavam superiores por serem assim. Esse jovem diz, o texto, diz para Jesus, eu já tenho feito isso, eu já tenho guardado os mandamentos, o meu dinheiro tem comprado os sacrifícios, eu estou quites com
a minha obrigação religiosa. E Jesus, você é assim? E Jesus dá um checkmate naquele jovem e diz assim, só te falta uma coisa, vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E o texto diz que aquele jovem abaixou a cabeça, ficou triste porque era dono de muitas riquezas, sai e vai embora. E Jesus, em outros textos, diz, amando-o, deixou ir. Aquele jovem tinha em mente, lembra que eu falei do princípio da retribuição do Antigo Testamento? Vou dar e Deus vai me dar de volta. Vou merecer, vou ter mérito e Deus vai me abençoar. Jesus inverte essa lógica. E no final, aqui, no último verso do capítulo 19, ele diz uma sentença que depois ele vai repetir no meio da parábola, e no final dela, no verso 16, diz assim, eis aí a grande inversão, muitos dos primeiros terminando por último, e os últimos terminando por primeiro. No reino de Deus não é a lógica do mérito, da retribuição. Fazemos e Deus nos dá de volta. Essa era uma teologia que estava tão perto que Jesus foi curar um cego e os discípulos perguntaram para ele, quem pecou, ele ou seu pai, para que merecesse ser cego? Ele ou os seus antepassados? Porque tinha uma teologia, um pensamento, uma teoria da retribuição imanente. O que seus avós fizeram, o que seus pais fizeram, o que você fez no passado, vai determinar aquilo que você merece aqui e agora. Essa é uma lógica que acompanha aqueles pensamentos que estão ali, lidando com a vida e a missão de Jesus. E esse pensamento parece que ecoa até nos dias de hoje. Nós vivemos numa sociedade de mérito, sim. Nós ensinamos isso para os nossos filhos. Se faz, se agrada, merece um pirulito. Se não faz, merece um castigo. Merece, tem. Não merece, não tem. Jesus inverte essa ordem. Não estou dizendo que a gente não tenha que dar limite aos filhos, ensiná-los a fazer coisas boas. Mas podemos ensiná-los que o amor e a graça vai para além do que se merece. Que nós damos muito mais do que eles merecem. E não negamos porque eles não merecem. Eu gosto de dizer isso, e dizia, enquanto os meus filhos não moram mais lá com a gente, se mudaram, estão em São Paulo, a maioria aqui sabe, mas quando estavam em casa, Elaine sabe, todos os dias de noite, eu ia lá no quarto, no ouvidinho deles e dizia assim, Davi, meu filho, não tem nada que você faça ou deixe de fazer, que vai aumentar ou diminuir o meu amor por você. Catarina, minha filha amada, não tem nada que você faça ou deixe de fazer que vai aumentar ou diminuir o meu amor por você. É essa figura que eu quero criar no coração deles. E essa figura que Jesus está querendo criar no coração dos seus discípulos. Por isso que ele rebate lá quando Tiago e João, a mãe dos meninos, querem, Senhor, quando você for lá para o seu reino, deixa que um filho sente à tua direita e outro à esquerda. Ou os próprios pedem, Tiago e João, deixa que a gente se sente um do seu lado direito ou do seu lado esquerdo. Jesus, espera aí, não é assim. No meu reino, no reino do meu Pai, não é assim. Aquele que quiser ser o primeiro, que sirva. Aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. Olha aqui a grande inversão. No reino de Deus, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros, porque não é mérito, é graça. Graça é favor imerecido. Isso é um conceito de Santo Agostinho. Graça, o favor que não se merece. Deus não nos dá porque merecemos. Deus nos dá porque Ele nos ama. Ele não olha para nós com a ótica do mérito, mas com a ótica da sua misericórdia, do seu amor, da sua graça. A pergunta não é o que merecemos, a pergunta é o que necessitamos de Deus, e o seu amor é capaz de nos suprir.
Jesus inverte essa lógica e conta essa parábola. Num primeiro olhar, por essa lógica nossa, retributiva, do mérito, a gente vai dizer que é profundamente injusto. Cá para nós, gente. Você vai lá, se coloca no lugar de cada personagem desse. Você é o trabalhador que foi para a praça de madrugada, acordou às 4 da manhã, caminhou até uma praça para ser o primeiro, chegou lá e ficou esperando na fila, porque era assim naquele tempo, e até hoje, em alguns lugares mais do interior do Brasil, você tem pessoas que são contratadas nas praças. E lá, você chegou às 5h15 e ficou. 6 horas te chamaram. Ó, você vai trabalhar lá comigo. De agora das 6 até as 6 da tarde, ok? O teu salário vai ser 1 denário. O teu salário de hoje vai ser R$50. Beleza? Show de bola. 9 horas da manhã. O dono da obra passa lá de novo e vê gente lá. Vocês estão aí, querem trabalho? 3 horas depois que você chegou. Talvez eles tivessem acordado um pouquinho mais tarde, às 8, e foi para a praça lá, às 9. Jesus passa, o administrador vai e diz, vem para cá, vai trabalhar comigo. Não promete salário. Eu vou ser justo com vocês. Talvez, na nossa justiça, fale assim, caramba, 12, como é que é isso? 3 dozeavos, 3 horas a menos? É isso? Não sei como é que é essa conta. Vou descontar 3 horas e vou te pagar 1 denário menos 3 horas. Na nossa lógica. Mas Jesus não disse isso. A parábola diz, vocês vão trabalhar e eu vou ser justo com vocês. Depois ele faz a mesma coisa com o meio-dia, com outro grupo. Depois, às 3 horas da tarde. Já se passaram 9 horas. E pior, diz o texto, na hora 11ª, que contava a partir das 6, na 11ª hora, olha só, são 12 horas de trabalho. Na 11ª hora, o administrador contrata aqueles trabalhadores que estavam lá. Por que vocês estão aí? Ninguém contratou a gente. Não sei, a gente chegou aqui 4h30. Vai lá trabalhar. Vai trabalhar comigo. E na hora de pagar o salário, terminada a tarde, diz o texto, ao cair da tarde, o dono da vinha diz assim, vai lá e chama os trabalhadores e vamos acertar as contas. Começando dos últimos, mais uma vez, aqui no meio, a parábola está bem construída para ressaltar esse princípio. Não é pelo mérito, escriba. Não é pelo mérito, não é pelo cumprimento da lei, não é porque vocês são bonzinhos. Que bom que você se esforce para sê-lo. Mas ainda assim, não é isso que salva a gente. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não se salva um, se não for porque o Senhor está chamando para vir para a sua vinha. E chama. E os últimos são chamados para receberem o salário primeiro. Você está lá, você chegou às 6 da manhã. Eu cheguei às 5 da tarde. E quando eu vou receber o meu salário, o Senhor me dá 1 denário, R$50, o mesmo que Ele disse que daria para você. O que você vai pensar? Caramba, Ele deu R$50 e só trabalhou 1 hora. Eu vou ganhar 50 vezes 12. Seria justo. E aí, quando o administrador vai pagar, vai pagando até chegar aos primeiros. E os primeiros recebem R$50. Você não ficaria braba? Não ficaria brabo? Olha aqui, a imagem que fazemos de Deus vai definir a nossa vida para sempre. Jesus está corrigindo essa nossa
percepção das coisas, porque a gente se coloca nesse lugar de julgar o mérito o tempo inteiro. A gente julga as pessoas porque elas merecem ou não. Isso nos desumaniza, isso nos coloca como massas, como máquinas julgadoras. E de tão desumanos, talvez a gente olhe para aquela pessoa que está ali, ela merece passar por isso. Ela merece estar no sinal. Ela merece o que ela recebeu. Ela merece passar pelo que ela está passando. Olha lá quando Jesus cura o homem cego. Quem pecou? Ele, seus pais, seus avós, para que fosse cego. Esse cara está lá porque ele merece. Esse cara está cego porque ele merece. Jesus disse, não. Ele está aqui para que se manifeste nele a glória de Deus. E Jesus, com a sua atitude amorosa, graciosa, cura o cego. E Jesus, com a sua graciosa atitude, vem ao encontro das necessidades, não do mérito de todas as pessoas. Jesus paga o mesmo ordenado para aqueles que chegaram por último. E quando chega nos primeiros, diz, eu não fui injusto com você. Não fui. Porque eu dei R$50 para aquele que trabalhou 1 hora e estou dando os mesmos R$50 para você, que trabalhou 12. Não estou sendo justo, sabe por quê? Foi o que a gente combinou. Você quer justiça? Está aí. Vou te tratar com justiça. R$50. E ele definitivamente rebate esse princípio da retribuição, do mérito, diz assim, vai embora, não vou te contratar mais. Você não merece trabalhar na minha vinha. Sabe por quê? Na minha vinha ficam aqueles que não são guiados por mérito, mas por graça. A nossa vida é uma vinha. Nós estamos na vinha de Deus. E Jesus nos convida a termos este olhar de não querermos justiça, porque não merecemos nada. Lembra que eu disse? Não damos para Deus para Ele nos dar algo em troca. Ele já nos dá. Olha para você. Você está aqui. Você está respirando. Tem dificuldades? Tem. Tem lutas? Temos. Deus não nos promete que não teremos desafios. Muito pelo contrário. Ele, na sua oração, disse, não peço que livre os meus amigos, nos tire do mundo, mas, por favor, alivie suas cargas, ajude-os, livre-os do mal. A nossa vida é uma vinha. E podemos viver essa vida sob a ótica da justiça ou sob a ótica da graça. O Caio Fábio tem uma frase, ou uma fala muito interessante quando analisa esse texto. Ele diz, a coisa pior no reino de Deus é a gente ser tratado com justiça. E a coisa melhor é ser tratado com graça. Se eu quero justiça, eu já recebi a minha paga. Porque não é injustiça com aquele que é dono de todas as coisas e já me dá tudo. Mas se eu busco a sua graça superabunda, ou é superabundante, ou é muito maior do que a justiça que podemos esperar dele. E sabe por que isso é importante? Porque Deus olha para a gente assim. Ele não trata a gente pelos nossos méritos. Ele não nos vê e vira o olhar porque a gente não merece. Ele não olha para a gente e conta o tempo de casa. Os fariseus estão aqui, nós chegamos primeiro. Nós somos os primeiros da fila. A gente já obedece a Jesus há muito tempo. O que dizer daquele ladrão na cruz? Que era ladrão porque merecia, estava na cruz. E ali nos 5 minutos finais, ele diz, mestre, lembre-te de mim. Eu não quero justiça, a justiça me trouxe para a cruz. Eu quero graça, me salva. Que Jesus, hoje você vai estar comigo no meu reino, no paraíso. O
O convite de Jesus para nós é para a gente viver isso na nossa casa. Não é o que o meu marido merece, não é o que minha esposa merece, não é o que o meu filho merece, não é o que o meu amigo merece, não é o que o meu empregado merece. Na parábola aqui, o escravo. É o que cada um de nós, pela dignidade que temos, merecemos ser vistos. Todos nós temos uma dignidade que nos é intrínseca. Deus nos olha com o olhar dessa dignidade, nos vê não pelos nossos méritos. E Ele quer que a gente ultrapasse isso, que a gente tenha os mesmos óculos dele, que olhemos com misericórdia, com graça, com amor, para quem quer que passe adiante de nós. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está criando a sua igreja. Esse texto de Mateus é o texto que fala do reino de Deus e da construção de uma igreja, de uma comunidade que vai ser representante de Jesus. Porque em breve ele vai ser morto, vai ser crucificado, morto, sepultado, vai ressurgir, mas vai ser assunto aos céus e vai deixar-nos o seu Espírito para nos conduzir. E o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, é esse que vive em nós, dentro de cada um de nós, que não tem essa ótica do mérito, da utilidade, da importância, mas simplesmente a dignidade da graça. Será que você podia fechar os seus olhos um pouco? Eu não sei, enquanto eu falo essas coisas, vai passando um filme da minha vida. Como Deus me olhou o tempo inteiro, mesmo sem merecer. Ele me amou. Ele não olhou para minhas manias, ele não olhou para o meu pecado. Ele passou por cima disso tudo. E ele só viu uma coisa. Ele só viu um filho amado. Ele só viu o meu nome, Davi. Eu te amo. E isso fez toda a diferença. Eu convido você nessa hora a ter essa imagem de Deus gravada no seu coração. O Deus que te olha, que te ama. Independentemente do que você foi no passado, do que você viveu daqui para trás. Não importa se você não o seguiu durante muito tempo e tal, e está aqui agora para segui-lo. Os últimos serão os primeiros. Deixe-me ser generoso com vocês, diz Jesus na sua parábola, fazendo menção a Deus. Não sejam maus, fiados na sua justiça, porque quem se fia na sua justiça fica fora do reino, mas quem se fia na graça é convidado para trabalhar comigo, ainda que seja por 1 hora. Você vai receber o mesmo salário, porque não é o mérito, não é a utilidade, não é a produtividade, mas porque você aceitou o meu convite de vir para a vinha, confiou em mim e veio comigo e trabalhou comigo. Você pode alcançar a graça da minha vinha.